Nós já temos 4 casas de oração fixas e mais 2 rotativas. Rotativas, isto é, há uma equipe de pessoas que todas as semanas uma semana vai à casa de um, outra vez vão à casa de outros e assim vai. E está a ser muito bom, e então os irmãos podem pedir essas informações todas também depois, ou no site, ou depois ali no balcão de informações, quando tivermos. As irmãs serão treinadas e elas próprias saberão dar as informações das moradas, de tudo que você precisa saber acerca do que se passa na nossa igreja, ok? Muito bem, estes folhetos vocês podem usar para se lembrarem do que é que existe, podem também dar a pessoas, amigos, porque tem informação da igreja, tem o mapa, as pessoas também ficam a saber o que é que nós temos. Acho que é muito bom as pessoas lá fora saberem, quando você até está a evangelizar, olha, está aqui um folheto informativo da nossa igreja, estas são as atividades da igreja, então olha, para você e tal, e você assim pode dar estes folhetos também. Podem passar no final da reunião, logo ali à entrada, ao pé do televisor, tem lá uns acrílicozinhos, você tem lá estes folhetos, pega lá uma mancheia deles, leva e pode distribuir e dar aos seus amigos e vizinhos, ok? Pronto, penso que de anúncios para já é tudo. Vamos receber com muita alegria o Bispo Sousa, que hoje vai ministrar a palavra de Deus, o ensino desta noite, e estejam atentos, tomem notas, e eu acredito que vai ser de muita valia para todos nós. Vamos recebê-lo com muita alegria. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sei que a igreja tem vindo numa série de ministrações sobre o Espírito Santo, e nós não podemos perder isso, né? Temos que prosseguir. Então eu também trouxe aqui um estudo sobre o Espírito Santo. Pode ser que eu repita algumas coisas que o bispo Fidalgo já ensinou, mas a repetição é a base do aprendizado. Então, quanto mais nós ouvimos, mais nós vamos retendo nos nossos corações. Então, eu também vou falar sobre o Espírito Santo. A primeira coisa que eu queria passar para os irmãos a respeito do Espírito Santo é que o Espírito Santo é uma pessoa. Existem seitas que dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, que o Espírito Santo é uma energia. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa, uma das pessoas da Trindade. A Trindade é composta de quê? Então o Espírito Santo está ali. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo outra pessoa. Só que os três formam um único Deus. Não são 3 deuses. São 3 pessoas que formam um único Deus. Então o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Vamos ver então algumas características dele como um ser pessoal. Alguém pode ler para nós João capítulo 14, versículo 26? Ele vos ensinará. Como que uma força ou uma energia podem ensinar? Nós vamos ler alguns versículos e vamos observar que nunca a Bíblia se refere ao Espírito Santo como aquilo, aquela coisa. Sempre a palavra do Senhor, quando se refere ao Espírito Santo, fala do Espírito Santo como um ser pessoal. Amém? Também João 16, 13. Outra pessoa leia para nós.
Então, aí diz que ele vos guiará em toda a verdade. Uma das funções do Espírito Santo em nós é nos guiar em toda a verdade. Vamos ver mais. João 16,14, versículo 14 agora. Como é uma noite de ensino, vocês viram que eu não estou pregando. Pelo menos ainda não. Ele me glorificará, novamente se referindo a um ser pessoal. Em Atos capítulo 5, versículo 3, nós vamos encontrar mais uma referência, e essa é bastante forte também. Atos capítulo 5, versículo de número 3. Para que mentisses ao Espírito Santo. Alguém mente para o vento? Se o Espírito Santo fosse uma força, mente para a luz? Não. Agora, você pode mentir para uma pessoa. Você não mente para um carro, você não mente para um poste, mas para as pessoas você pode. Não deve, hein? Só um exemplo, ok? O bispo Souza falou que a gente pode mentir para as pessoas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que ninguém mente para aquilo que não seja uma outra pessoa ou outras pessoas. Então aqui, Ananias, ele mentiu para a pessoa do Espírito Santo. Como? É Pedro que está dizendo, irmãos. Ele quis enganar a igreja, vendeu a propriedade por um valor e reteve uma parte com ele, não tem nada errado nisso, era dele, ele podia reter o que ele quisesse. O problema foi que, ao chegar na igreja, ele entrou em conselho com a sua esposa para mentir, para enganar a igreja. E a igreja estava experimentando de um tremendo mover de Deus. Olha a hora que ele vai fazer isso. Poder de Deus fluindo na igreja, curas extraordinárias, maravilhas operando na igreja, e ele e a esposa entram em conselho para enganar a direção da igreja. Só que o Espírito Santo conhece todas as coisas. Quando ele falou que aquele foi o preço da venda do terreno, o Espírito Santo já falou para Pedro: ele está mentindo, não foi isso não. Aí Pedro falou: por que você mentiu para o Espírito Santo? Veja que Pedro não diz: por que você mentiu para mim? Porque Pedro não poderia saber, mas o Espírito Santo sabia. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Alguém tem dúvida que o Espírito Santo é uma pessoa? Lá em Efésios 4:30, Paulo, ensinando aos Efésios, ele diz: e não entristeçais ao Espírito Santo. Então, como que uma força pode ficar triste? Você acorda, está uma ventania, você fala: nosso vento hoje está tão triste, está vendo a carinha dele? Não dá, olha, a luz hoje ela está meio triste. Não tem, são forças, são energias. Mas, porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece. Agora, se ele se entristece, ele também se alegra. E sabe o que é que alegra o Espírito Santo, irmãos? É quando Jesus está sendo glorificado na igreja. Quando a igreja glorifica o Senhor, quando a igreja dá glória a Jesus, quando a igreja adora Jesus, o Espírito Santo fica tão feliz que ele se manifesta. Aí os sinais começam a acontecer na igreja. Agora, se ele se entristece, por quê? A igreja desorganizada, as pessoas estão pecando, ninguém fala nada, cada um faz o que quer, todo mundo manda, ninguém obedece. Ou seja, uma igreja que é uma bagunça, ele se entristece com isso.
né? Jesus não é glorificado na igreja, dão glórias ao nome da igreja, ao título da igreja, à denominação da igreja, dão glórias ao pastor da igreja, e Jesus está para o lado de fora. O Espírito Santo não tem como se manifestar ali. Isso entristece ao Espírito Santo. Mas quando a igreja está dando glórias a Jesus, aí ele se alegra, ele vem, ele faz, ele se manifesta. Amém? Então a primeira coisa que nós temos que guardar é: o Espírito Santo é uma pessoa. A segunda coisa, ele habita no salvo. Vamos abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. Aqui está um mistério extraordinário, irmãos. Eu vou explicar por quê. Quem pode ler aí para nós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16. O Espírito Santo habita em vós. Quantos Espíritos Santos tem? Um. Quantos dons o Espírito Santo tem? 9. Então o Espírito Santo é um, e o Espírito Santo tem os 9 dons. Mas um único Espírito Santo habita em mim, habita em você. Mas espera, ele não é um? É. E como que ele, sendo um, ele habita em todo o mundo simultaneamente? Irmãos, aí que está a sabedoria, o mistério, a bênção de Deus. E os 9 dons estão dentro de você, não são seus, são do Espírito Santo. Sabe o que quer dizer? A qualquer momento, havendo necessidade, porque é para um fim proveitoso, o Espírito Santo pode manifestar algum dom na sua vida. Você está numa reunião, fazendo uma visita, numa casa, tem necessidade, o Espírito Santo pode te usar. Tem alguém doente, o Espírito Santo vai lá e manifesta o dom de cura. Você está conversando, o Espírito Santo dá uma palavra de conhecimento, dá uma palavra de sabedoria, dá uma revelação, um discernimento. Você está lá, de repente você começa a perceber que o ambiente espiritual da casa tem alguma coisa estranha, e daqui a pouco vem o discernimento. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma visita numa casa, e eu estava lá e conversando, e tinha um anjinho, aquele que só aparece a cabeça, tem 2 asinhas assim, não sei se vocês já viram. Já viram esse tipo? Não tem corpo, não tem nada. Eu estava lá e olhava aquilo assim, aí, estranho aquilo. Na hora que eu fui orar pela pessoa, eu falei: queima aquele anjo, a mulher, plaf, endemoniada. Demônio estava ali, ele olhava para mim, eu olhava para ele. Escondido atrás daquela imagem, irmãos. Então veja, o discernimento permite que numa situação você possa discernir, é do Espírito. Então, o Espírito Santo habita dentro do salvo, o Espírito Santo tem os 9 dons, são dele, e ele manifesta como ele quer para um fim proveitoso. Então, se você tem convicção da sua salvação, você tem o Espírito Santo, porque ele testifica, o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. A certeza da nossa salvação vem daí, da testificação do Espírito Santo. Olha, se você quiser anotar outra referência da habitação do Espírito Santo no salvo, é também 1 Coríntios 6, 19. E Romanos 8, versículos de 9 a 11. Então, o Espírito Santo, você não é um hotel de turismo do Espírito Santo. Ele vem, fica ali um mês, passa férias, vai embora.
Não, é a habitação. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? 24 horas por dia o Espírito Santo está com você. Se ele se retirasse por um tempo, irmãos, imagina o que aconteceria com a nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele é o poder de Deus. Jesus diz: recebereis poder quando sobre vós vier o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas. Agora que o Espírito Santo vai habitar em vocês, vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, onde você for, o poder de Deus está dentro de você pelo Espírito Santo. Não é para ter medo de coisa alguma, irmãos, porque nós não sabemos a que momento nós vamos precisar daquele poder. Imagina se o Espírito Santo fala: olha, você vai para o shopping, então depois que você sair, a gente se encontra. E lá no shopping tem um endemoniado daquele. Irmão, já peguei demônio na rua. Imagina assim, naquela hora que o Espírito Santo está aí e não está. Então, pena para quem te quer. Não, irmãos, a qualquer momento. Ou você encontrou com uma pessoa na rua: eu estou com uma dor, tal. Pode orar. O Espírito Santo habita dentro de você. Ora e repreende aquela enfermidade. Por quê? Porque o Espírito Santo tem o dom de curar. Você não tem dom de cura. Eu não tenho o dom de cura. Mas o Espírito de Deus que habita em nós tem o dom de curar. Então ele pode manifestar. Amém? Então você é residência. 24 horas por dia você dorme, o Espírito Santo não. Ele pode te dar sonhos proféticos, pode trazer coisas de Deus, comunicar coisas de Jesus. Ele vos falará daquilo que de mim tiver recebido. Essa é a nossa segurança. Irmãos, o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Você sabe para que serve o selo? Para que é o selo? Pensa num selo normal. Selo de uma carta. Se você mandar uma carta sem selo, ela chega no destino? Não, o selo é a garantia de que você colocou no correio e vai chegar no endereço que está ali. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, todos aqueles que estão selados com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está lá, está habitando, sobe para encontrar Jesus nos ares. Aquele que não tiver o selo de Deus, aquele que o Espírito Santo já se retirou, porque a pessoa pode ter sido salva um dia, mas não levou as coisas de Deus a sério, começou a entrar numa área de pecado, o Espírito Santo foi avisando: se arrepende, muda de vida. Se a pessoa não toma uma decisão de mudar a direção da vida dela, ela quer permanecer no pecado, a função do Espírito Santo na vida dela acabou, porque uma das funções é guiar na verdade. A pessoa não quer a verdade, quer a mentira, quer o engano, quer o pecado. O que vai acontecer é que chega um momento que o Espírito Santo se retira. Irmãos, esse negócio de dizer que uma vez salvo, sempre salvo, não é verdade. Isso aí foi uma mentira que o diabo conseguiu plantar em algumas igrejas. Não, você já entregou sua vida para Jesus? Então você está salvo, não precisa se preocupar. E aí a pessoa vai vivendo a vida dela, né? Uma vida, o termo que me vem, não sei se ele é português ou brasileiro, avacalhada. É português? É brasileiro? Uma vida totalmente torta. E acha que o vir à igreja garante a salvação. Igreja não salva ninguém, irmãos. A Renovo não salva ninguém. A minha igreja não salva ninguém. A Batista não salva ninguém. A Assembleia não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Enquanto a pessoa quer andar alinhado com a palavra de Deus, o Espírito Santo está ali. Quando a gente faz alguma coisa errada, o Espírito Santo vem: não pode não, está errado. Jesus, me perdoa, Senhor. Agora sim, agora você está alinhado. Agora a pessoa fala: eu não quero saber, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Então tá bom, então vai para o inferno. Que é o que a pessoa está buscando. A pessoa que não quer aplicar o seu coração a buscar o Senhor, a andar de acordo com a palavra do Senhor,
Irmãos, se ela foi salva algum dia, ela já está saindo fora da salvação. E quando Jesus vier, se o Espírito Santo não estiver ali, fica. Porque o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Agora Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Quando eu for, é necessário que eu vá. Porque quando eu for, ele vem. Então Jesus foi, o Espírito Santo veio. Agora Jesus iria retirar o Espírito Santo da terra e ia deixar a gente... Ô Jesus, cadê o Espírito Santo? Agora vocês se virem aí. Não. Ele não vai nos deixar órfãos. O Espírito Santo, Consolador, o Paráclito, aquele que nos guia em toda a verdade, que fala coisas de Jesus para nós, ele vai permanecer até o dia do arrebatamento. Agora, depois que a igreja subir, o Espírito, aí só vai ter espírito demoníaco na terra, irmãos. Imagina a eficácia de Satanás sobre a terra. Não tem mais igreja, não tem mais Espírito Santo, não tem nada. Aí é que a coisa vai ficar ruim mesmo. A terra, irmãos, só não está pior por causa da igreja, se você quer saber. O que ainda retém a ação, a totalidade da manifestação demoníaca na terra é a presença da igreja. Por quê? Por causa do Espírito Santo na igreja. Mas quando ele for retirado e a igreja vai junto, aí a coisa realmente vai... Se você acha que a coisa está ruim, não imagina depois. Não tem nem... Isso aqui é refresco perto do que vai vir. Isso aqui é nada perto do que está para acontecer. Mas nós vamos subir, vamos encontrar o Senhor nos ares. Amém? O lugar da habitação do Espírito Santo é no nosso espírito. Romanos capítulo 8, versículo 16. O versículo eu falei, agora está aí a referência. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, na nossa conversão, o Espírito Santo veio habitar no nosso espírito. Ele está lá, ele reside lá. É habitação, é tabernáculo do Espírito Santo. Ele mora no nosso espírito. O propósito de Deus não é que ele fique parado ali, irmãos, mas que ele se manifeste através das nossas vidas. Nós somos templo do Espírito Santo. Então nós somos o santuário de Deus para que ele possa se manifestar através de nós. Agora olha aqui, ó. Então o que acontece? A partir do momento que a pessoa nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar nele, o salvo passa a ter agora duas línguas. Vamos ver a primeira, lá em Atos capítulo 2, versículo 8. Atos capítulo 2, versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, o que tinha acontecido aí é, Jesus havia dado uma ordem, não vos ausenteis de Jerusalém, mas ficai até que venha a promessa que do meu Pai ouviste, que está profetizado em Joel, a descida do Espírito Santo. E eles obedeceram e ficaram lá no cenáculo, eles permaneciam juntos em oração. E aí no capítulo 1 de Atos, começa a descrever então a descida do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu como que um vento impetuoso que encheu aquele lugar e línguas como que de fogo foram vistas pousando sobre cada um deles, e todos começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Todos começaram a ouvir, a falar em línguas. E não foi uma coisa silenciosa, não. Foi algo tão forte. Imagina 120 pessoas orando fortemente em línguas,
começou a atrair pessoas. E um falou: o que aconteceu? Não sei, está todo mundo indo para lá, vamos ver, vamos ver. E começou, e foi juntando multidão, foi juntando multidão. E ali aconteceu um milagre. Você tem mais de 13 nações, quando você começa a contar aí. Eles disseram: cada um de nós ouvimos na nossa língua materna. Não eram os discípulos que falavam na língua deles. Eles falavam línguas, mas cada um ouvia na língua do lugar onde eles haviam nascido. Isso é um milagre, é uma manifestação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, para que elas pudessem ser tocadas pela presença de Deus. Ué, mas como que cada um de nós ouve na nossa própria língua? Eles não falam a nossa língua. Medas, olha aí, partos, medas, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, Cirene, né, regiões da África. E cada um ouvia na sua própria língua. Tem gente que diz: não, eles falavam na língua deles. Junta 10 pessoas numa sala, cada uma fala uma língua diferente, e vê se você consegue discernir uma. Não dá. Um fala inglês, outro fala francês, outro fala japonês, russo, português, espanhol, e começam lá, todos falando na sua língua materna. Você não consegue separar: aquilo ali é russo, aquele ali... É uma confusão. Então, isso que aconteceu, o milagre, é que eles ouviam na língua materna. O que quer dizer? Cada um de nós tem uma língua materna. Eu nasci no Brasil, vocês nasceram em Portugal. Qual é a língua que nós falamos, tanto no Brasil como em Portugal? Se você tivesse nascido na França, qual seria a sua língua materna? Se tivesse nascido na Inglaterra, qual seria a sua língua materna? Então, existe uma língua que é daquela região onde nós fomos criados. Às vezes a pessoa pode ter nascido, já se mudado para um outro país, mas foi criado lá, naquela língua. Então, existe uma língua que é a língua de onde nós fomos criados. Mas o crente tem uma segunda língua. E você deixa de falar português? Você vai numa pastelaria... É assim? Não, é só se for mútuo. Não, você se comunica, você fala. Então, esta língua nossa de comunicação entre nós, entre as pessoas, é uma. Mas existe uma língua de comunicação com Deus. O Espírito Santo nos deu uma outra língua, irmãos. Vamos lá para 1 Coríntios 14, versículos 14 e 15. Eu vou ler para que todos ouçam, porque às vezes a pessoa lá no fundo não ouve. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Aí fala de 2 tipos de oração e 2 tipos de louvores. Que é aquela oração que nós fazemos com entendimento. Estamos intercedendo por alguém, pela igreja, por uma situação, fazendo uma petição ao Senhor, colocando uma dificuldade diante do Senhor, e nós usamos a nossa mente para isso. Deus nos deu inteligência. Então, Paulo está dizendo: eu vou orar com a mente, com entendimento, mas também eu vou orar com o Espírito. Eu vou cantar com a mente, eu sei o que eu estou cantando, né? Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Eu estou entendendo o que eu estou cantando. Eu vou cantar com a mente, mas também, e a igreja, irmãos, é tremendo quando a igreja entra em adoração no Espírito. Você começa a cantar um cântico novo, numa língua que você não entende. Por quê? Porque é a sua segunda língua. A segunda língua que todo salvo tem é a língua do Espírito Santo. Agora, a pessoa
Se ela tem certeza da salvação, é só abrir a boca e orar. Estava pregando no culto, depois uma irmã procurou, olha, tudo que você falou lá é para mim, sou eu tenho esse mesmo problema, essa mesma dificuldade, o que eu faço? Faz o que eu fiz, abre a boca e ora. Porque o Espírito Santo não vai te tomar, irmãos. O Espírito Santo, ele é educado, ele é cavalheiro, e ele é sensível. Então, quem toma a decisão de orar somos nós. E orar em línguas, eu oro a hora que eu quiser. Tem gente que fica assim, não, tem que esperar vir, sabe? Irmãos, vamos orar em línguas. Não, como vamos orar em línguas? Não, a gente tem que estar assim. Aí começa a incomodar. Está vindo, está vindo. Uma vez um irmão lá em Los Angeles, ele falou, eu quero tanto orar em línguas, eu não oro. Eu falei, você tem convicção da sua salvação? Tenho. Eu falei, então abre a boca e ora. Ele falou, assim, eu falei, você acabou de orar em línguas. Eu falei, como? Eu falei, você acabou de orar em línguas. Porque a pessoa espera que seja algo assim, né? Que tem pessoas que têm experiências emocionais na hora de falar em línguas, que sente fogo. Minha esposa foi assim. Quando eu cheguei para ela, eu falei assim, bem, o que foi? Estou orando em línguas. Falei, como? E ela andava injuriada. Por que uma irmã que tinha tido 6.000 demônios, voava cadeira, era um terror. Eu falei, como que a fulana, que era tão endemoniada, ela ora em línguas, e eu que não era, não oro. Aí eu falei para ela assim, foi um período que o Jimmy Swaggart estava no Brasil, e aos sábados tinha um trabalho de batismo no Espírito Santo. Eu falei, sábado agora vai ter o trabalho lá no Pacaembu, lá em São Paulo, com a equipe do Jimmy Swaggart sobre batismo no Espírito Santo. E você vai falar em línguas em nome de Jesus. E fomos lá, e eles ministraram. Aí, quando chegou agora, quem quiser ser batizado no Espírito Santo, fique de pé. No que ela levantou, o poder de Deus já veio, que ela não parava mais em pé, né? E vinha e orava em línguas. Com ela foi diferente, né? Com ela teve uma manifestação que você não conseguia segurar. Você levantava uma mulher, ela dizia, levantava uma, eu falei, quero ver como é que nós vamos para casa agora. Já comigo não, comigo abre a boca e ora. Eu contei minha experiência no culto. Então, se nós temos a convicção da nossa salvação, o Espírito Santo habita em nós. Agora deixa ele fluir, sair de dentro para fora. E uma forma de fazer isso é em línguas. A hora que nós quisermos, nós oramos em línguas. Eu não preciso esperar num culto. Eu não preciso falar dele. Espírito Santo, eu quero tanto orar em línguas. Você é salvo? Ora. Não, mas eu tenho que sentir, eu tenho que ver, tem que meu corpo ficar arrepiado, eu tenho que começar a suar, não tem que fazer nada disso, irmãos. A hora que a gente quer, eu sei que tem uma doutrina que diz isso, né? Vamos orar. Tem que sentir. Para começar a orar em línguas, irmão, vamos orar em línguas. Não é assim não, calma aí. Vai devagar. Estamos começando agora. Daí parece que tem que esquentar para orar em línguas, você já viu? Vamos lá, vai orando. Daqui a pouquinho começa. Não, irmão, você pode dar a mão e já começar a orar em línguas, sabia? Você pode orar em línguas na rua. Claro que você tem que tomar cuidado para o cara passar e falar, está doido. Né? Então você tem que tomar certo cuidado. Mas você pode orar em línguas em qualquer lugar, irmãos. A época, o dia que eu mais orei em línguas na minha vida foi quando eu peguei um avião que ia para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos para o Brasil. E o avião foi o tempo todo assim, E a aeromoça vi que estava o pessoal apavorado, porque o avião não parava de tremer. Não era do poder de Deus, não. Era turbulência mesmo. Não, calma, esse avião tem muita tecnologia, né? E eu lá, minha esposa olhava e ela começava também. Falei, mas daqui a pouco passa, a gente dá uma descansada. E que descansou, foi até os Estados Unidos batendo pino. Aí eu falei, quando pousou nos Estados Unidos, falei, graças a Deus, agora a gente pode ir para o Brasil descansando. Que, irmãos?
Só parei de orar quando, lá no aeroporto em São Paulo, aí que eu falei, nunca orei tanto em línguas. Quando eu estiver na eternidade, eu vou descobrir se foram as línguas que seguraram o avião lá em cima ou não. Mas que me seguraram, me seguraram. Então nós podemos orar em qualquer lugar, irmãos. Amém? Por que orar em línguas? Você está em 1 Coríntios 14. Vamos ler o versículo 2. Por que temos que orar em línguas? Então, olha. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Não é uma língua que alguém conheça, diz que ninguém o entende. E não entende mesmo, irmãos. É uma língua espiritual, não é língua de homens, é a língua do Espírito. Agora, tem momentos, e você deve ter tido essa experiência, se você tem orado em línguas, que de repente você começa a entrar numa língua, que você percebe que alguma coisa ali está acontecendo. Você não sabe o que é, mas você percebe que algo está movendo no mundo espiritual. Às vezes, o Senhor nos dá uma língua de guerra. Você está orando em língua, daqui a pouco você entra com umas rajadas. Falei, a coisa aí, de algum lugar aí, o diabo está tomando fogo no rabo. Em algum lugar aí, a coisa está pegando ele. Porque, irmãos, como nós somos uma família só, um povo só, sobre toda a face da terra, o Senhor pode usar você aqui para interceder por alguém no Japão. Eu lembro que uma vez aconteceu isso na igreja. A pessoa falou, olha, tem uma pessoa está lá no Japão, está muito mal, assim, né? Vamos orar por ela aqui, Deus opera lá. Oramos, repreendemos, todo mal, toda a enfermidade. Depois, passam-se os dias, uma pessoa vem e fala, olha, aquela pessoa lá do Japão que a gente estava orando, ela foi curada instantaneamente. Quando é noite no Brasil, é dia lá no Japão. Nós estávamos orando à noite lá e no mesmo momento a pessoa estava recebendo a cura no Japão. Não pensa que o Espírito Santo falou, deixa eu correr lá no Japão, deixa eu correr lá no Japão. Não, irmão, estava lá. É um Espírito só, que está sobre toda a terra, irmãos. Então, quando ele está usando alguém num lugar, ele pode estar fazendo uma obra num outro muito distante, completamente distante. Então, quando nós oramos em línguas, nós estamos orando a Deus. E tem situações que o diabo tenta entender e não sabe o que você está falando, mas Deus sabe. Então, existe língua de guerra, existe língua de intercessão, existe língua de edificação pessoal. Eu estou orando, quem está se edificando? Eu é que estou me edificando espiritualmente. Não é outra pessoa. Você orando em línguas, eu não entendo você. Eu orando em línguas, você não me entende. Mas Deus entende tudo que nós estamos orando. Veja que aqueles 120 do cenáculo que estavam orando em línguas, a língua deles era a língua de glorificação ao Senhor. Agora, irmãos, dizem aí, as línguas não são para hoje. Quem falou? Olha o discurso, quando você lê lá em Atos 2, o discurso de Pedro, ele vai desenvolvendo este assunto até chegar, que as línguas vão até o dia do Senhor, até o dia que Jesus vier arrebatar a igreja. Por que ela é importante? Porque, irmãos, tem situações que nós não sabemos orar. Às vezes você está diante de uma dificuldade, diante de um problema, que na sua mente, o entendimento, sabe, como é que eu vou orar a respeito desta situação? Você não sabe como orar. Eu já passei por isso, eu não sabia. Como é que eu vou colocar isso diante de Deus? É língua. Aí você começa a orar em línguas, vai orando em línguas. Aí o Espírito Santo ajuda e leva a oração a Deus, diz, olha, é isso aqui que precisamos fazer. É isto aqui que nós precisamos realizar. E o pai fala, ok, vamos atendê-lo. Vamos ao socorro dele. Por isso a importância da oração em línguas, irmãos. Quando alguém disser para você que você não precisa orar em línguas, sabe o que a pessoa está dizendo? Você não precisa ser edificado. Deixa que eu sou, você não. É esconder algo da pessoa. É omitir algo que é importantíssimo na vida
da pessoa. Então, olha, o versículo que diz que edifica-se a si mesmo é o 4 de 1 Coríntios 14. Ora, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, essa língua é uma língua de edificação. Esta língua, irmãos, é diferente daquela que está em 1 Coríntios 12, 10. Quando você olha aquela manifestação do Espírito Santo, não fala línguas, fala variedade de línguas, diversidade de línguas. Por exemplo, eu fluo nesse dom. Ainda outro dia eu estava orando numa língua que eu nunca tinha orado. Como é que você sabe? Porque a gente ora em língua, pelo som você sabe se já orou aquela língua ou não. Eu estava deitado, estava orando em línguas. Não sei se era de madrugada, não sei se era de noite. O surgimento desta igreja, o Senhor me deu lá na casa do pastor João Pedro, quando não existia igreja, e eu não conseguia dormir, eu falei, bom, não estou conseguindo dormir, vou orar. Fiquei de pé e entrei em êxtase. Primeira vez na minha vida, depois não tive outra experiência ainda, mas que foi bom, foi. E eu orava em línguas, e era um mover, e Deus revelando assim o que Ele iria fazer, e eu orava em línguas, era algo assim tremendo, e vinha a revelação. Eu não tinha a visão, eu não via como eu estou vendo vocês, mas vinha a revelação de Deus, e aquilo foi algo assim, uma experiência extraordinária. Aí de manhã cedo, depois fui dormir, de manhã cedo, perguntei para a pastora Paula, Paula, o pastor João, ele não era pastor ainda, né? O João Pedro, ele vai abrir igreja? Ele falou, não, por quê? Porque essa noite eu não conseguia dormir, eu fui orar, e eu entrei em êxtase, eu nunca tinha tido essa experiência antes, o Senhor me mostrava uma grande obra com ele, através da igreja. Ele falou, ele nunca falou nada. Eu falei, bom, então, não fala nada, fica aqui entre nós. Quando ele chegou em casa para almoçar, sentou na mesa, a primeira coisa que ele falou, bateu assim e falou, eu sinto que Deus está querendo que eu abra uma igreja. Ela olhou, aí começou a dar risada, olhou para mim e falou, o que vocês estão rindo? Então conta para ele o que aconteceu. Naquela mesma semana, o pastor Leopoldo chamou ele com a esposa e falou, olha, ele e a Paula, eu não sei o que é, Deus me mostrou que tem uma obra com vocês, e seja o que for, eu apoio. Mas ainda demorou um tempo, quando eu vim aqui para dar aula, eu falei, e aí? E a igreja? Calma. Eu falei, não, Deus já mostrou, agora é... Aí, como ele estava meio indeciso, o Senhor empurrou ele para uma situação, ele acabou abrindo a igreja. E foi interessante que quando o Senhor me mostrava Portugal, mostrava a África. E depois ele estava com a ideia de abrir na Suíça, não sei aonde, eu falei para ele, e quando que o irmão vai para a África? Ele olhou para mim, você acha que eu vou? Ele não tinha nenhuma ideia, irmãos. Eu falei, eu não acho, você vai porque eu sei o que eu vi. Ah, é? Falei, é. Aí eu vim e falei, e aí a África? Ele falou, eu não vou para a África. Eu falei, você vai para a África. Deus mostrou que você vai para a África. Tem uma obra com você lá. Depois, talvez até compartilhe domingo. Hoje foi uma bênção. A conversa saiu muito animada. Eu creio que o bispo Fidalgo também. Porque Deus está movendo sobre a África, mas eu não vou tirar a palavra dele, ou o testemunho, ou as experiências. Agora veja, irmãos, a importância da oração em línguas, porque eu orava em línguas e Deus movendo, e aquela coisa, e a revelação. Então é importante a oração em línguas, porque é a língua de edificação. Eu lembro que eu só comecei a ver curas e manifestações de demônios através da minha vida depois que eu fui batizado no Espírito Santo. Até então, eu saía, ministrava, mas quando eu fui batizado no Espírito Santo, começou a ter uma profusão, aí não sei se Deus também queria me treinar, aí também na capetada, onde ia tinha capetada de monte. Impressionante. Bom, aqui vocês não usam esse termo capetada, né? Capeta, né? Não, porque eu fui numa igreja, uma brasileira lá da Zoe falou, olha, quanto tempo tem uns termos que a gente não ouvia, capeta, aqui eles não sabem, só no Brasil fala capeta, aqui eles não entendem muito bem não. Bom, falei. Agora eles vão entender, agora eles sabem que existe capeta.
Então, olha, Paulo passava muito tempo orando em línguas, irmãos. Lá no versículo 18 de 1 Coríntios 14 diz, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Ele não estava falando de idiomas humanos, ele estava falando de oração em línguas. Paulo passa... Irmãos, era um homem, pelo tipo de ministério, pelas perseguições, pela forma, ele passava muito tempo orando, jejuando, em vigília, né? Até por causa do tipo de ministério. Não podia, às vezes, nem dormir, ele ia fazer o quê? Ficava orando. Por causa da situação que ele se encontrava. Você vê que quando ele foi preso com Silas, lá no cárcere, meia-noite ele estava fazendo o quê? Estava orando e cantando louvores. Né? Não estava lá. Estava cantando, louvando, não tinha como. Então, o tempo que ele não estava descansando, ele estava fazendo alguma coisa. Se ele não estava ensinando, ele estava em oração, estava jejuando, orando. Agora, existe um momento para línguas no culto. Vamos ver 1 Coríntios 14, versículos 39 e 40. Com isso eu vou estar encerrando. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Não é para proibir. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tem gente que diz, olha, não é para orar em línguas na igreja. Ué, onde é que está isso na Bíblia, que não é para orar em línguas na igreja? O que existe tem que ter ordem e decência no culto. Existe um momento do culto que você tem toda a liberdade. Por exemplo, no momento do louvor, da adoração, de oração, esse é um tempo entre você e Deus. Ninguém tem que ficar tentando ouvir a sua oração. Tem gente que é fofoqueira, né? A pessoa está lá, você está lá. Deixa eu ver que a irmã está aí, a coisa não está boa. Irmão, não é momento para isso. Você devia estar orando, não prestando atenção na oração dos outros. Então tem aquele momento, irmãos, que é nosso particular, pessoal, entre nós e Deus. Ali, se você quer orar em português, você ora. Se você quer orar em línguas, você ora. Se você quer ajoelhar, tem momentos que a gente sente a necessidade de se dobrar, se ajoelhar e começar a ter um tempo ali, sabe, recolhido com o Senhor. Se você, nesse momento, quer levantar as mãos, irmãos, é liberdade no culto. Este momento é um momento entre você e Deus. Ninguém tem nada que ver com o que você está fazendo, a maneira, se você está com o braço assim, se está assim, se está com assim, por que está com o esquerdo em vez de estar com o direito? Ninguém tem nada que ver com você nesse momento. Este é um momento nosso, pessoal, entre nós e Deus. É um momento de liberdade. Agora, quando o pastor, o bispo, sobe para pregar, agora é o momento de ouvir a palavra. Não é momento de orar em línguas, irmãos. Esse é o momento de receber aquilo que Deus está querendo falar com a igreja. Nós podemos dizer glória a Deus, amém, é isso, né? Uma concordância. Imagina, o pregador está pregando, daqui a pouco alguém levanta na igreja, o que acontece com o culto? Todo mundo vai olhar e vai ficar esperando. Bom, vai vir alguma coisa. 5 minutos depois a pessoa senta. Edificou a igreja? Atrapalhou a mensagem do pregador. Eu lembro que uma vez eu estava numa convenção com 10.000 pessoas. E tinha um rei africano, Kingley Fletcher. E ele estava ministrando, tinha um intérprete, 10.000 pessoas, que negócio lotado. E eu estava na plataforma, fazia parte da diretoria da associação. E lá, no meio da mensagem, levanta-se um irmão lá e diz: meu filho, eu te trouxe de tão longe. Não teve dúvida, ele chegou e falou: irmão, cala a boca e senta aí que agora é a hora da palavra e Deus não é Deus de confusão. Mas na lata, irmãos. Na lata. Por quê? Ele se preparou uma mensagem, está entregando a mensagem.
O que o abençoado, para não chamar de outra coisa, tem que levantar e atrapalhar a mensagem, irmãos? Se tem uma palavra para entregar, espera. A hora que terminou tudo, porque o Espírito está sujeito ao profeta. A hora que terminou, ele fala, assim diz o Senhor. E entrega o recado. E vou dizer mais, e a igreja tem liberdade de julgar a profecia. Nós temos a liberdade de julgar toda a palavra que nós ouvimos que é falada em nome do Senhor. Uma vez levantou-se um irmão no culto, assim diz o Senhor, começa a falar, o pastor diz, pode parar que isso não está na Bíblia, está contra a palavra de Deus. O irmão sentou, daqui a pouco ele levanta e diz, eis que eu vos digo, eu, Deus, me enganei. A gente tem visto cada um aí, irmãos, que eu vou te contar. Então, olha, glória a Deus, porque essa igreja tem insistido nisso. Talvez você até tenha dito, a gente já ouviu isso com o bispo Fidalgo, não importa, você ouviu comigo também. Teve um pastor que durante não sei quantas semanas, ele pregou no mesmo texto, abri em Romanos, eu não lembro qual era o capítulo, e pregava. No outro domingo, mesmo capítulo, e pregava. No outro domingo, um dia eu mesmo falou, pastor, o senhor já faz 4 domingos, o senhor está pregando no mesmo texto, a mesma palavra. Falou, e vou continuar, porque quando eu estava orando, perguntando para o Senhor o que era para pregar, o Espírito Santo dizia, prega de novo, que eles não entenderam nada ainda. Irmãos. Falou, então, enquanto o Espírito Santo não disser que eu posso mudar, eu vou continuar pregando, até a igreja entender aquilo que o Espírito Santo está querendo falar com a igreja. Então, não importa se você já ouviu, né, talvez de uma outra forma, mas o importante, irmãos, é saber que nós temos que dar essa liberdade ao Espírito Santo. As igrejas hoje estão se tornando muito religiosas, muito quadradinhas, não se ora mais em línguas. Que bênção que aqui está assim. Não, vamos orar em línguas, reunião de oração, vamos orar em línguas. Eu tenho visto no culto, vamos orar em línguas, irmãos, e tem que ter esse espaço para orarmos em línguas e começarmos a dar liberdade. Por quê? Quando começamos a criar esse ambiente de fé e dando liberdade ao Espírito Santo, milagres vão acontecer. Curas vão acontecer, pessoas vão entrar ali e já começam a sentir uma coisa diferente. Por quê? A presença de Deus, a presença do Espírito Santo neste lugar. Amém? Então, vamos ficar de pé, vamos ter uns minutinhos para estarmos orando em línguas. Não espere sentir, hein? Se você disser, não estou sentindo, é para orar. Oh, haramassuri mi anda lá, sere canta lebaster mi anda lá, basuri anda lá. E que abaço de cante, que é de biaço, te que me ande lebassuri mi ande da. Ore biaço ge mahanda ancole ma antio colossi, e bias comina antio pa a coque que anto biaço de ba. Lebianta kone he kana no ha si embian baba komianchu andef esemiandole as or iflechsimi ha on halamahi moho ant hachilmi hiflex entro simili corrupts en crianda home declai anto pribaba flo mecantus biantumes ecos itus and dia anjo ha ole ni onakai mian can conecando de que ando si mi ando ole bianco ne kitikaka e que mene anchotia anse que ande que ala mia e bia baba mana si dio ma ai que ando baste e bia se que ante te tio sai ambia baba se bia turia tia ja kalame andia che bia su aho o de bia baba se de baba kobo baya nereo Andiana oha memorna ango kiebe oha so endo baba o ala alekaya yo yase andiama oyo olo o kiama o ane ando tebia
He ora ha hoje anda que anda se endio basto ode biante show ebia shakana atakana shokela bakasha endia que shede que biache o diante desse biate te que antole biato de que me chama candidato biante Oria sebiante liande candere anto biante tebia sudibia anto hamasu ebia ekia endiadala hanana candala basara manahai endiadala shediande biandole masuriandele biandole ora basu de biandela masediandala bai Ore biandeco, anderiandele basurianda la basurianda lai, erianderico, diamanana masurianda la bas. Ore biandala masu de que, o haramasu de que antalabas teremianda la bas, serianda las. Ore que andalas te que me anteria alabas. Oh Espírito Santo, sopra sobre este lugar, Espírito Santo, enche, 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 mais do teu Espírito, mais do teu Espírito, mais Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Oh, riabassurianda, alabasterianda, alabassuri, alabasturianda, las. Oh, Deus de poder, rebiassude cantas. Alehandará suremiandalás. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Queira alabar e vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Queira alabar e bebor e namar alayar alabassur e deber alayar alabassi. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Podemos sentar? Irmãos, quão importante isto é. Eu lembro-me que eu entreguei a minha vida a Jesus a 18 de maio de 1986. E naquele tempo não havia celulares, não havia telemóveis, não é? E quando eu ia a conduzir, eu sempre gosto, quando vou sozinho no carro, vou sempre orar em línguas. E às vezes eu parava nos sinais e as pessoas ficavam a olhar para mim. Está doido. E agora arranjei uma técnica, como há telemóveis e tem aquilo nos ouvidos. Eu meto aquilo nos ouvidos e venho a falar. E eles pensam, deve estar a falar com alguém. Estou a falar com Deus. Amém? Irmãos, deixe-me eu explicar aqui uma coisa muito importante. Eu tenho aprendido com a vida, na vida ministerial, o seguinte: uma igreja, para ser saudável e crescer com consistência, eu não acredito em crescimentos assim rápidos, nem muito lentos, mas acredito em crescimentos como nós. Por exemplo, quando um bebê nasce, ele não fica adulto de repente com um bigode, que vai devagarinho, não é? Vai crescendo. E uma igreja, para crescer saudável, precisa de 3 coisas. Diga comigo, 3 coisas. A igreja precisa de uma boa administração. Diga, administração, palavra e unção. Mais uma vez, administração, palavra e unção. Se uma igreja só tem uma boa administração, corre o risco de um dia virar uma empresa. Ela é muito boa, paga as contas a tempo e a horas, o pastor é um grande gestor, motiva as pessoas, mas se não tem palavra, ou a palavra é fraca e a unção nenhuma, aquilo vai morrer na praia. Porque Deus não chamou uma igreja para ser só administrativa. Ok? Se uma igreja só tem boa palavra, não tem administração nem unção, ela com o tempo vai ficar uma igreja chata. Porque é o que a Bíblia diz, só a palavra mata. Chato. Se uma igreja tem muita unção e pouca palavra ou quase nenhuma, ela corre o risco, normalmente vai virar uma seita. Porquê? Porque as pessoas, sem querer, entram muito no espírito, mas como não há administração,
não há uma liderança forte e também a palavra é fraquinha, qualquer pessoa se desvia facilmente por um caminho errado. Os irmãos estão-me a entender? Então, graças a Deus que esta igreja da Renovo, não é? Tem uma boa administração, cada vez vai ficar melhor, uma palavra excelente, o Instituto do IFC é excelente, eu agora estou a fazer o IFC, uma bênção, irmãos. Portanto, as mensagens que eu ouvi esta semana sobre as pedras fundamentais, aquilo é o que as igrejas hoje precisam todas de voltar a ouvir aquilo. Eu lembro-me de ouvir aquilo em 89, e depois as igrejas na altura até praticavam mais ou menos aquilo, a coisa cresceu, explodiu, etc., mas depois esqueceram-se. E nós precisamos voltar àquilo, à palavra. Mas agora é a hora da igreja do Renovo entrar na unção. Precisamos de mais unção. Não basta ter uma boa administração, uma boa palavra, agora é preciso também entrar no espírito de unção. Precisamos de entrar nesta onda de milagres, maravilhas, de uma pessoa sair daqui no domingo, já está a contar pelos dedos o próximo domingo para vir à igreja. Precisamos de voltar àquele tempo em que você sai ao domingo, logo, mal sai da igreja, encontra logo uma pessoa na rua, já está a orar por ela. Já está a expulsar um demónio numa esquina aí qualquer. Já, percebe? Aquela força, aquele ânimo, aquele primeiro amor. Não é? Segunda-feira você já está ali a servir ao Senhor. Então, irmãos, agora é a hora. E porquê que é a hora? E é por isso que nós temos ensinado, e agora, por enquanto, nos próximos tempos, ao domingo, vamos ensinar sobre o Espírito Santo. Quanto mais nós o conhecermos e conhecermos os dons do Espírito Santo, este último domingo já fizemos a introdução aos dons, e cada vez que nós deixemos o Espírito Santo usar os dons dele, vai ser um espetáculo, irmãos. Uma boa palavra a ser semeada, a unção a confirmar a palavra e a administração a reter o crescimento, cada vez vamos ficar mais fortes. Posso ouvir um amém? Então, glória a Deus, estamos no bom caminho para a honra e glória do Senhor. Bispo Sousa, muito obrigado por esta palavra fantástica. E é isso mesmo, estamos no caminho do Espírito Santo. Orem em línguas todos os dias lá em casa. Orem em línguas e orem em línguas. Você vai ver que ao fim de meia hora de estar a orar em línguas, você de repente sente-se diferente. Até o cansaço se vai embora. Vai tudo embora. Pode. Agora, pastor Bispo falando isso, eu lembrei. Quando nós estávamos nos Estados Unidos, nós fomos sair, era um período de neve, e a minha esposa tomou um tombo que nós tivemos que voltar com ela carregada e botá-la na cama, e ela não conseguia se mexer. E eu saí para comprar não sei o que, não lembro exatamente o que era, e eu fui falando com Deus, falei, Deus, nós não viemos aqui para isso não. E ela tinha que à noite ir para uma outra cidade dar aula, eu ia para um lugar, ela ia para outro. Eu falei, nós viemos aqui para trabalhar para o Senhor, nós viemos aqui, e comecei a falar com Deus, estava triste mesmo, que você vê a sua esposa na cama, sem poder se mexer, e fui, acho que não sei se fiquei uns 20 minutos fora, quando eu voltei, está lá no banheiro cantando, louvando. Aí depois que ela saiu, ela falou, quando eu estava na cama, o Senhor falava para mim assim, não fala nada, só ora em línguas. E ela começou a orar em línguas. Ela falou, foi tudo embora, né? Ela até falava e chorava pela experiência que ela tinha tido. Orando em línguas, ela foi curada, ela estava inerte, ela estava travada, travou na cama. Mas o Senhor falou, só ora em línguas, não fala nada, só ora em línguas. Ela começou a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, levantou, foi tomar banho, quando eu cheguei estava a bênção lá, louvando o Senhor, né? Para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, é isso mesmo. Eu quero aproveitar agora, eu quero falar para a Paula Mendes, se ela me está a ver lá em Castelo Branco. Há pouco tivemos a falar ao telefone. O Espírito de Deus, vou falar pelo Espírito de Deus para si, que é o seguinte, você vai a partir de hoje orar todos os dias em línguas pelo seu patrão. Só ora em línguas, não faz mais nada.
gaste 10, 15, 20 minutos por ele, todos os dias, você vai ver como o patrão vai mudar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir agora a Laís para chegar aqui, por favor. Convidei a Laís para falar agora na nossa área financeira. Quem é que está aqui que gosta de dinheiro? Você gosta de dinheiro, mas não é o dinheiro que tem você, é você que tem o dinheiro, ok? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio 8. Graças a Deus, a palavra semente foi semeada no nosso coração, tão poderosa, não é verdade? Porque nós servimos a um Deus muito poderoso. A gente aprendeu hoje que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E a minha sobrinha, Maria Bruna, você conhece a Maria Bruna? Então, ela tem uma frase muito interessante que ela diz assim: o mal tem força, mas o poder pertence a Jesus. Interessante, né? Aí eu pergunto assim, quem te ensinou, Maria Bruna? Eu é que sei. Pronto, ela que sabe, né? Deuteronômio 8. Sabe, irmãos, observando as pessoas hoje em dia, a gente vê que as pessoas sofrem muito por causa de dinheiro. Não é? E lá em casa nós estamos lendo um livro muito abençoado que diz assim, vença o sofrimento. O autor, o Bispo Souza, posso dizer, posso? Está na nossa livraria, se você também quiser adquirir, é uma bênção. E existe um tópico que fala somente disso. Por que é que as pessoas sofrem tanto por causa do material? Porque elas se preocupam muito com aquilo que não têm que se preocupar. Preocupam-se com aquilo que Deus deveria se preocupar. A pessoa está se preocupando. O que é preocupação? A pessoa, ela se ocupa com uma coisa que não pertence a ela. Não é preocupar com o que é que eu vou vestir amanhã, o que é que eu vou comer amanhã, como é que eu vou pagar as contas. Isso é algo que pertence ao Senhor. A nós pertence o quê? A responsabilidade de fazer o que está escrito aqui nessa palavra. Daí, se a gente faz, se a gente pratica, tudo vai dar certo. Amém? Vamos ler Deuteronômio 8, versículo 1. Diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. A base de todo o cristianismo, meu irmão, é a prática. O que faz de cada um de nós cristão não é o nosso discurso, não é falar bonito, é viver bonito. É muito mais do que eu vir aqui na frente, olha, é assim, assim. Não, lá fora, no nosso dia a dia, em tudo aquilo que nós formos fazer, que nós possamos manifestar essa palavra. Tudo aquilo que a gente recebe aqui na igreja, lá fora também. E dízimos e ofertas é mandamento do Senhor. E o Senhor diz o quê? Guardareis os meus mandamentos para os... Não, só para se lembrar de vez em quando. Não, para fazer. E dízimo e oferta, está escrito lá em Malaquias, que é para trazer a casa do tesouro. E não é segredo nenhum para ninguém que esse dinheiro não é para Deus. É para a igreja. É para pagar os ordenados daquelas pessoas que se dedicam, que trabalham, que estão aqui todos os dias. Você ficou preocupado lá na sua casa, quem é que ia limpar o chão? Eu não fiquei, você ficou? Quem é que ia abrir ali o café? Para a gente tomar um cafezinho antes de entrar para a reunião? Você se preocupou com isso? Houve alguém que se preocupou com isso? E é tão agradável a gente chegar aqui nessa igreja tão linda, maravilhosa, tudo limpinho, tudo organizado. E a gente vem tranquilamente para adorar o Senhor, para a nossa comodidade, para que a gente se sinta bem, para que as outras pessoas entrem também e se sintam bem. Nós estamos investindo no reino de Deus. E só existe benefício quando a gente investe no reino de Deus. Sabe, a gente devia se alegrar no momento de trazer o dízimo e a oferta. Por quê? Porque Deus está dando uma oportunidade de nós sermos abençoados. Porque no momento em que o bispo falou, a gente gosta do dinheiro, mas a gente não ama, pois não? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente já sabe de cor e tudo, hein? E sabe quando é que você pode começar a suspeitar que você está amando o dinheiro? Quando é difícil trazer. Ai, não dá vontade, né? Trazer o dízimo, trazer a oferta.
Não, mas o nosso amor a Deus é superior a todas essas coisas. Então, nós decidimos, tomamos uma decisão. Não acontece nenhum arrepio, nenhum calafrio. Você não sente nada de extraordinário. Às vezes custa. Não, mas eu trago. É uma decisão que nós tomamos de sermos obedientes aos mandamentos do Senhor. Amém? Só para concluir, eu queria que você abrisse também lá em Salmos 37. Eu amo essa passagem. Para nós que gostamos de cantar, de louvar, de adorar, acho que o salmista Davi disse tudo aquilo que a gente queria dizer ao Senhor. Salmo 37, versículo 1. E diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E o versículo 4 diz assim: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. A palavra deleita-te significa alegrar. Então, basicamente alegra o coração do Senhor que Ele satisfará os desejos do teu coração. É tão simples quanto isso. E se você ainda não teve a revelação no seu espírito aí, existe sempre aquela luta, né, da nossa alma, sempre falando mais alto. Peça ao Senhor, fazei prova de mim, diz a palavra. Eu vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos em abundância. Porque Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Deus, Ele veio para que nós tivéssemos a vida abundante aqui na face da terra. Amém? Prepare o seu dízimo, a sua oferta neste momento. Com alegria no nosso coração. E não se esqueça, alegra-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Pode trazer. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Você crê nisso? Levante as suas mãos aqui. Vamos agradecer. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor deu a cada um de nós a oportunidade de trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai. E é um sinal de gratidão, é uma prova do nosso amor por Ti, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua obra aqui neste lugar, Deus. E eu quero te pedir neste momento, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a administração desse dinheiro, que nenhum cêntimo seja mal gasto, Senhor, mas que seja investido somente para o crescimento da Tua obra aqui na face da terra, Senhor. Abençoe os meus irmãos, os Teus filhos que deram com alegria, com amor no seu coração, Senhor. Abre a janela dos céus, para que nós possamos contemplar a grandeza do Teu reino sobre as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Glória a Deus. Irmãos, deixe estar de pé. Vamos orar agora por dois assuntos. Em primeiro lugar, vamos orar pela viagem do Bispo Sousa amanhã a Roma. Ele vai estar este fim de semana a ministrar lá na escola também do IFC. E vamos orar também pela reunião de domingo, que vamos pôr no nosso coração expectativa. Vamos vir com fé. Já faz alguns meses que a gente não está com o pastor João Pedro e com a sua esposa. Vamos recebê-los, irmãos, com muita alegria. Coração aberto, cumprimentando a eles. E vocês vão, alguns novos não conhecem, vão conhecê-lo. Farei questão de apresentar estes casais, esta família nova também, quero apresentar a eles também. E vamos estar na expectativa que Deus vai se usar da vinda do pastor aqui este domingo para falar aos nossos corações e vai ser um marco histórico também ele estar cá
e Deus vai ainda acrescentar mais sabedoria, mais unção, mais de tudo. Ok? Vamos orar? Então vamos dar as mãos uns aos outros, se possível. Glória a Deus. Ó Pai, no nome de Jesus, esta noite, nós concordamos aqui, em primeiro lugar, com a viagem do Bispo Sousa, Senhor, que amanhã vai embarcar para Roma. Guarda o teu servo, protege-o, Senhor, em tudo, de todo o perigo, qualquer maldade que alguém possa ter pensado, ou o diabo, ou seja quem for. Tudo vai correr bem no nome de Jesus Cristo. Ele será abençoado em tudo e tu confirmarás também a palavra que sai da boca dele com sinais e maravilhas. Guarda o teu servo, Senhor, e trá-lo de segurança na próxima segunda-feira para Portugal, Senhor. Ainda vamos estar com ele mais um tempo, almoçarmos juntos, para depois ele voltar para a sua terra, no Brasil, para com a sua família. Abençoa a sua família também, que está lá no Brasil, a sua esposa, Senhor, os seus filhos, neto. Senhor, que tu possas estar a suprir todas as necessidades abundantemente na vida da família do Bispo Sousa, no nome de Jesus Cristo. Amém. E, Senhor, é também com muita expectativa que oramos para esta reunião de domingo. Recebemos o pastor João Pedro, a sua esposa, Senhor, a sua família. Senhor, nós te pedimos, fala através da boca do teu servo, Senhor. Que este domingo possa ser mais um marco histórico desta igreja. Senhor, que ele possa contagiar com o teu fogo, o fogo do Espírito Santo. Em o nome de Jesus Cristo. E todos digam comigo, amém, amém. Glória a Deus. Portem-se bem, se puderem. Ok? Oh, já agora uma pergunta. Há por acaso aqui alguém que nunca entregou a vida a Jesus? Só uma perguntazinha assim. Alguém que nunca entregou a vida a Jesus? Toda a gente aqui é salvo? Já abriu o coração para Deus? Já? Então, glória a Deus. Portem-se bem então. Agora sim, portem-se bem. E até domingo.